Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Prefeito Fábio Leite. Bom dia, Márcio. Bom dia, André. Bom dia, Ellen. Bom dia, Lori. Bom dia a você, ouvinte da Prever FM. Um prazerzão estar aqui nessa manhã gelada de 10 graus, pelo menos foi na vinda para cá, na nossa querida cidade de Botucatu. Nossa realidade de Botucatu, nessa manhã fria de quinta-feira. Prefeito, quer dizer que a Vital Brasil está interditada, as obras da rodoviária vêm rotatória por aí. É isso mesmo, né, prefeito? Exatamente. Nós anunciamos, né, para essa semana, Márcio. Na realidade, a interdição aconteceria na segunda-feira, mas foi aquela segunda-feira bastante chuvosa. Então a gente fez a interdição a partir de terça, ela segue interditada. Estive lá na terça-feira. Então esse trecho de interdição deve levar algo entre 2 e 3 semanas, justamente para a implantação desse dispositivo que é a rotatória, né? As pessoas perguntaram por que esse dispositivo está sendo colocado ali. Porque é esse dispositivo que vai regrar o trânsito de quem desce da Vital Brasil, sentido centro rodoviária, de quem inicia a Vital Brasil ali passando o pontilhão à direita, e também vão ser as saídas daquela rua nova do clube e a rua que a gente fala do busto do cantor João Paulo, perdão, que é o retorno da rodoviária. Então esse dispositivo vai regrar tudo isso. A obra vem avançando bem, para minha surpresa, inclusive. A gente, infelizmente, tinha agendado para quinta-feira do início das chuvas, exatamente o dia que começou a chover. Eu nunca vi chuva nessa época do ano, mas tudo bem. Para fazer a pavimentação das 3 vias, né? A via do próprio clube, a via ali atrás do Mendes e a via em frente à rodoviária. Elas estão prontas, toda a parte de base pronta, 2 delas salgadas que a gente fala, que é com aquele BGS, aquele pozinho preto, prontinhas para receber aí a pavimentação. A parte do canal praticamente pronta. Falta, eu diria assim, que de grande a limpeza do fundo do rio, né? A proteção foi feita e agora você tem um trabalho de limpeza para tirar um pouco de escombro, um pouco de sujeira, para melhorar a vazão. E eles já trabalham na jardinagem. Então ali, para quem estiver na Vital Brasil, vai perceber que além do dispositivo, além da rotatória, a gente também trabalha no estacionamento. Essa foi uma fake news aí de uma semana atrás, que disseram que a gente não teria mais estacionamento na rodoviária. Muito pelo contrário, o estacionamento está sendo ampliado. Para quem desce a Vital Brasil no último quarteirão da direita, né, que seria em frente ao clube, ali a gente vai fazer estacionamento 45 graus de fora a fora. Então se vocês passarem lá, vocês já vão ver o recuo da calçada. Ela tá todinha delimitada. Entre a calçada e o leito, uma área de jardinagem bem bonita pra gente embelezar aquela região. Na rodoviária, aquele bolsão de estacionamento permanece, lógico que ele vai ser revitalizado. Hoje a gente usa ali como se fosse um mini canteiro de obras, né? Então todo aquele trecho, a obra vem vindo muito bem, Márcio, e agora a gente trabalha fortemente nessa questão da rotatória e na montagem dos canteiros centrais, né? Porque a Vital Brasil, com essa ampliação do estacionamento, com essa organização dos estacionamentos 45 graus, ela de fato vai ter as 2 pistas chegando até a rodoviária, não haverá nenhum impedimento. Então a gente acredita muito aí no final dessa obra, dentro do cronograma. A nossa expectativa é que fosse até setembro. A gente entende e acredita que isso vai acontecer. Só para completar aqui a resposta dele, desculpa. Não, visualizar essa rotatória. Eu, particularmente, não consegui visualizar onde ela vai ficar. Porque tem uma ponte ali que foi refeita. Logo depois da ponte, André, imagina ela encaixada. Você lembra onde era a escola municipal ali, a creche municipal? Sim. Quase em frente da antiga creche municipal ali. Vai ficar em frente onde o senhor falou que vai ter esse estacionamento 45 graus. Isso, ela é a continuidade do estacionamento. Ela está encaixada exatamente entre o final da Vital, né, o estacionamento e a ponte. Tá encaixada bem naquele centro ali, bem naquele miolo. Se você descer lá hoje, você consegue perceber um pouco melhor porque eles já fizeram a raspagem de solo. Então os caminhões que trabalharam terça, quarta e trabalharam hoje, é justamente na área da limpeza onde ela vai ser encaixada. Ela não tá com a geometria desenhada, mas você consegue perceber ali onde foi feita a limpeza do antigo asfalto, né? Para fazer o encaixe da rotatória. Para ter acesso, para quem vai usar o terminal rodoviário e para quem chega de outras cidades para Botucatu, tá tendo algum transtorno, prefeito? Não, o desvio continua o mesmo, Márcio. Então, para quem desce a Vital Brasil, né? Sentido centro rodoviária, ele passa em cima daquele desviozinho, em cima da nova ponte, em cima da conexão entre o tanquinho e o leito do rio. Tá. O transtorno, vamos dizer, o impedimento é para quem normalmente desceria Major Mateus, passou o pontilhão, entraria à direita, é esse trecho que está interditado. Então a pessoa precisa passar reto, passa
sobe a Avenida Santana e se distribui para a cidade a partir da Avenida Santana. Mas para quem desce a Vital Brasil, continua o mesmo funcionamento. Ô, prefeito, mete o louco, querido. Sobe no trator, já derruba tudo aqui, até na Floriano Peixoto. O que pode dar de errado? Você ser preso? Exato. Pode, é possível. Mas aí tudo bem, pelo menos nós vamos ter realmente a união, porque não entra na minha cabeça ainda aquela avenida bonita, chegar ali, ter que fazer aquela entrada pela rodoviária para sair ali na Santana. Aquilo para mim não casa, não fecha na conta na minha mente, sabe? Aquilo tem que abrir tudo até aqui a Floriano Peixoto, ter outra rotatória aqui. E aí sim nós vamos ter o começo, né? Porque ainda temos que unir aquele outro pedaço passando ali pela frente do APAI para sair lá no Confiança lá. Aí nós começamos a ter alguma coisa realmente para, sabe? Tipo, não é um anel viário, mas é um corredor viário para Botucatu desafogar um pouco. Sobe no trator, cara. Ó, no máximo você vai ficar 30 dias preso. Ô, Lore, essa deve estar fria, viu? Essa ideia sua, você realmente sempre falou. Lá. Mas a gente não consegue. O que a gente está fazendo ali de subir no trator, além desse dispositivo na rotatória, se vocês forem na Floriano, apesar da gente ainda não ter recebido a autorização judicial para fazer a demolição do antigo prédio da Mazertec, o que pra gente é uma surpresa, esse tempo de emissão da posse, mas as obras ali também já começaram. Então, para quem tiver na Floriano, na ponte da Floriano, a ponte ali onde a gente fez as obras, se vocês olharem ali, as obras começaram do fundo para Floriano. Ali vai ser um grande pátio de estacionamento. A gente está ampliando o eixo de curva de caminhão, então os caminhões que fizerem esse trecho que o Márcio me perguntou, da rotatória caindo na Floriano, vão ter um eixo de curva ajustado. Olha, é um verdadeiro canteiro de obras, mas eu não posso meter o louco, como você falou, que senão eu vou ser preso. 30 dias de cadeia não é nada. Pra você ter uma ideia, vocês vão se lembrar que exatamente onde a gente fez ali a proteção lateral do tanquinho, tinha um pequeno bambuzal ali. Não sei se vocês se lembram, há muito tempo atrás tinha alguns índios que vendiam cestos ali, eu me lembro disso há muito tempo atrás. E lógico que a gente teve que fazer a supressão desses bambus pra gente fazer a canalização do tanquinho, né? Ali já foi uma grande dor de cabeça e ainda assim a gente seguiu todos os protocolos, todas as licenças corretas. Imagina se eu subir no trator e começar a derrubar as coisas. Você ia, viu? Você é no Jornal Nacional, fantástico. Você ia ficar falando. E a gente ia ficar feliz, tá? Vamos lá. Vamos seguir o rito. Bom, a gente vê obras também em outros locais da cidade. Eu vi umas imagens que foram divulgadas pela prefeitura no seu perfil de Instagram. Asfalto chegando ali no Pátio 8. Monte Mora, acho que também naquela região atrás já há asfalto. E foram obras que foram divulgadas antecipadamente aqui na Prever, inclusive. Como é que está o andamento dessas obras? André, você vai se lembrar, acho que desde as primeiras entrevistas, né, que eu concedo a vocês, não só no primeiro jornal da Prever FM, mas também o Acontece, eu falava que nós não vamos fugir dos grandes enfrentamentos. Mesmo que eles politicamente não representem nada, e não há problema nenhum. Se a gente fizer as obras e forem importantes, né, as intervenções, e forem importantes para nossa cidade, a gente vai seguir fazendo. Por que eu tô fazendo essa abertura? Porque eu digo, né, que boa parte dessas obras que estão sendo desenvolvidas são obras que os políticos normalmente não gostam. Porque são obras caras, são obras de prazo médio ou longo, não são obras que se resolvem de hoje para amanhã. São obras que geram transtorno, são obras sujas, são obras barulhentas, são obras que normalmente atrapalham o trânsito, que normalmente atrapalham a circulação de pedestres, mas são obras importantes para o município e a gente vai seguir fazendo. Foi assim na Floriano, está sendo assim na rodoviária. Quando a gente for no Pátio 8, esse foi um programa que eu lancei em abril desse ano de 2026, para a gente levar também para a área rural a pavimentação. Daí você vai falar, Fábio, e por que levar para a área rural a pavimentação? Por vários motivos. Primeiro, porque são regiões que têm moradores, onde você tem um certo adensamento de moradores. Segundo, que são regiões tipicamente turísticas de Botucatu. Pátio 8 por conta da sua gastronomia, por conta dos seus parques, etc. E terceiro, por conta da movimentação e escoamento de produção rural. Então são trechos como que a gente fez a escolha. Então a gente está hoje no Pátio 8, quase que 2 quilômetros de via. Para quem conhece a região ali, logo na saída do Jardim Brasil, logo na saída dele, a gente já conecta o asfalto, ele está descendo lá para baixo
depois do trilho do trem, próximo ao restaurante Recanto Mariano. Isso dá quase 2 quilômetros. Depois ali do Pátio 8 a gente vai para Indiana, um trecho de 1,6 quilômetros, mais ou menos ali do comecinho da base da nuvem até lá embaixo na Baixada. Então a gente está pegando cada um dos trechos mais críticos da nossa área rural e levando pavimentação. Você falou do Monte Mora, aquele trecho do Córrego Fundo, ali a gente está fazendo uma grande obra, ainda não é de pavimentação, são obras de drenagem, porque ali você sabe, você conhece bem ali, né? A gente tem um problema de drenagem crítico, severo, ali naquela região, então a gente está atacando essa questão de drenagem, então a gente vai espalhando essas melhorias. Ontem, para você ter uma ideia, a minha penúltima reunião, então isso por volta das 19 horas, o Barduco estava comigo, eu me reuni com a equipe da Concrejato, né, Barducão? Tô falando o nome certo? Acho que é a Concrejato, que foi a empresa contratada pela Sabesp para o programa de universalização de água e esgoto em Botucatu. Conversei com o dono da empresa. O trabalho que se iniciou ali no Árvore Grande, agora já se iniciou também nos Califórnias. Então, aquele anúncio que fiz aqui para vocês, nos próximos 24 meses, né? Todos os bairros de Botucatu, todas as regiões de Botucatu vão receber água e esgoto. Obras também que causam transtorno, porque são obras com perfuração de solo, etc. E a gente segue avançando, André. O que entristece é quando a gente deposita um esforço como esse e algumas notícias falsas começam a circular. Então, dei o exemplo aqui na pergunta do Márcio. A obra da rodoviária é uma obra gigantesca do ponto de vista de infraestrutura, uma obra necessária. Veja o seguinte, desde quando vocês não anunciam um transbordamento na rodoviária? Parou, né? E isso era frequente. Qualquer chuva que acontecia, a primeira notícia que a gente tinha nos meios de comunicação era: transbordou a rodoviária, a Defesa Civil foi lá e fez a lavagem. E a gente quer lá só para ver quanto que subiu, quanto que encheu, né? Só para então, poder falar. Tinha né? uma placa ali, tire seu carro. Então, é um exemplo de obra. Há quanto tempo na história de Botucatu, o Márcio, que é um conhecedor da história, que dava 1,5 m, 1,80 m de água na Floriano Peixoto? Sem dúvida. Graças a Deus, um problema que foi muito atenuado. E a gente recebe, então você tem uma obra dessa na rodoviária, mas vai acabar com o estacionamento. Isso não é verdade. Quem falou que vai acabar com o estacionamento? Muito pelo contrário. Recentemente, a polêmica em relação ao estacionamento do Mercadão não tem nada diferente do que eu anunciei há 1 ano atrás. Há 1 ano atrás eu fiz o anúncio dizendo o seguinte: no Mercadão nós vamos entrar com um processo grande de revitalização. É um centro comercial importante no coração de Botucatu, com a tradição do mercado municipal. Nós vamos desapropriar 2 imóveis que ninguém teve coragem de fazer isso no passado. Um imóvel já era um estacionamento privado e eu sempre anunciei que ele continuaria sendo cobrado porque ele serviria o comércio de Botucatu. O outro estacionamento, que é o maior, onde tinha aquela antiga loja de confecções, continua e permanece totalmente gratuito. Estive no Mercadão pessoalmente. Os comerciantes estão efusivos com as melhorias que a gente está fazendo. Agora, no mês de julho, a gente entra com um processo de revitalização do prédio de quase R$500 mil, colocando elevador, que nunca teve coragem de se fazer esse investimento, fazendo a pintura, trocando exaustão. Então essa é a verdade, né? O Pátio 8, o Fábio colocou no Pátio 8 porque ele é amigo, não sei de quem, não tem nada a ver. O critério que a gente prioriza as obras desse caso da pavimentação rural é justamente a combinação do adensamento que se tem de propriedades de moradores e o fluxo de veículos. A gente começou com o Pátio 8 porque na Bocaina existe um trecho que é afunilado por conta de um túnel da antiga ferrovia, onde veículos pesados não passam. Por onde que os veículos pesados passam? Eles desviam pro Pátio 8 e sobem pelo Pátio 8. Por isso que a gente começou pelo Pátio 8. E por que você depois vai para Indiana? Porque esse trecho da Indiana, quando cai uma gota de água em Botucatu, é um dos trechos que nos dá mais trabalho, assim como o Córrego Fundo. Para quem vive naquela região, tem um grande amigo, inclusive, dono de um escritório de contabilidade muito tradicional aqui de Botucatu, que é o Viadana. Converse com o Viadana e veja os transtornos que as pessoas que ali moram, as pessoas que ali trabalham, têm de dificuldade por conta daquele acesso do Córrego Fundo. Então a gente não vai fugir dessas obras, essa é a verdade, é assim que as coisas estão sendo dispostas. Já dá um chorão. Se Deus quiser, hoje está previsto, desculpa alongar a resposta, mas tem todo o contexto. Hoje está previsto o Ministério autorizar o início das nossas obras do PAC. Botucatu é a primeira cidade do Brasil que fez todo o processo de PAC. Vocês estavam juntos, André e Loure, comigo lá, naquela data emblemática da assinatura. Nós já fizemos todo o processo licitatório, já homologamos todos os ganhadores, já homologamos todo o processo com a Caixa Econômica Federal. Está previsto para hoje o Ministério apertar o botão da autorização definitiva do PAC. Amanhã, às 14 horas, a empresa que ganhou os principais trechos estará conosco no gabinete para receber a ordem de serviço.
Se tudo permitir, se Deus quiser, na segunda-feira a gente começa as obras, porque nós temos a restrição eleitoral. Então, se essas obras não começarem, não tiverem a primeira medição até o dia 3 de julho, nós temos que esperar o período eleitoral e só começá-las em novembro, depois do segundo turno. Uma dúvida minha desse dinheiro do PAC. Isso é fundo perdido ou a gente vai ter que pagar? Não, esse é fundo perdido. Lembra, Lore, que... Não, porque isso criou uma dúvida, o pessoal fala, Botucatu agora ficou endividado, não pode fazer mais nada, tá devendo 80 milhões. É isso? Não, né? o PAC é bom explicar não. isso, viu? Não, esse dinheiro que pegou lá em Brasília, que é 80 milhões? 72. 72. Isso aí a gente vai pagar ou veio a fundo perdido? Não, o PAC tem o conceito exatamente como você usa a expressão de fundo perdido. O que é isso? É bom, hein, pessoal? Porque estão falando aí na cidade, ele vai fazer, mas a gente vai ter que pagar isso aí. Eu vou pagar isso aí? Essa conta é minha? Esse dinheiro não é nosso, não é nosso no seguinte sentido. A gente recebe esse dinheiro e a nossa obrigação como município é fazer o investimento naquele objeto. Que pro caso falando besteira aí nas esquinas, então. Pro nosso PAC são 72 milhões do governo federal e eu complementei com 10 do Tesouro. E olha que dado interessante. Esse pacote foi para licitação com 82 milhões. Nós tivemos 23% de desconto na licitação. Sabe qual foi a economia? 11 milhões de reais. E pra onde vai esse dinheiro? Sabe o que isso significa? Que os 10 milhões que eu teria que complementar da prefeitura, para as obras do PAC eu não preciso complementar. Eu consigo agora abrir novas licitações de infraestrutura usando o recurso municipal. Essa é a verdade. Quer dizer que as obras do PAC ainda não começaram, então. Isso que a gente falou de nada. O fundo, não. O tanquinho, nada é do PAC. Obra de drenagem que está acontecendo no Árvore Grande. Recurso Prefeitura Municipal de Botucatu. Obra que está sendo feita, quando eu falo recurso Prefeitura Municipal de Botucatu, das diversas rubricas que a gente tem. Árvore Grande, recurso municipal da prefeitura. Pátio 8, recurso da Prefeitura Municipal de Botucatu. Córrego Fundo, recurso da Prefeitura Municipal de Botucatu. Desapropriações, estacionamentos e revitalização do Mercadão, recurso da Prefeitura Municipal de Botucatu. Obra da rodoviária, essa obra que o Márcio abriu a entrevista, recurso da Prefeitura Municipal de Botucatu. Essa é a verdade. Perfeito. Bom, são 6h20 e nós estamos recebendo aqui ao vivo, aqui na bancada do Primeiro Jornal, o prefeito municipal de Botucatu, Fábio Leite. Agora 6h25, voltamos com o Primeiro Jornal nesta manhã fria de quinta-feira na cidade de Botucatu, recebendo hoje ao vivo o prefeito Fábio Leite. Antes de abrirmos para os ouvintes, nós temos várias perguntas já. Prefeito, uma preocupação do mundo é o fenômeno El Niño, que está se aproximando, e o aquecimento das águas do oceano e tudo mais, e vai mudar muito a situação no Brasil, inclusive. No Rio Grande do Sul, a previsão no sul do país é que as chuvas sejam intensas, talvez até em maior intensidade do que 2024, o que é terrível, né? E para nossa região aqui, sudeste principalmente, nós vamos ter um clima muito seco, muita estiagem, algumas chuvas e tal. E a preocupação é o seguinte: 2024 nós tivemos problemas com queimadas aqui também. O prefeito não era o prefeito da cidade, ainda estava em fase de campanha e tal, mas vivenciou como botucatuense tudo o que nós vivemos aí. 25 também. 25 também, mas 24 foi pior até. Edgárdia. Isso, né? E a gente já entrevistamos aqui a secretária do Meio Ambiente, já entrevistamos o Lucas Trombaco da Defesa Civil, já entrevistamos docentes da FCA, tal, né? A gente percebeu que está todo mundo preocupado também, né? De não ser pego de surpresa. Como é que o prefeito tem visto essa situação? Bom, Márcio, primeiro que isso é uma verdade, né? Você trata essas questões ambientais, essas questões climáticas há muito tempo e sabe que de fato isso vai acontecer, infelizmente, em âmbito do mundo, em âmbito do Brasil, em âmbito do estado de São Paulo, e não será diferente aqui no âmbito de Botucatu. Todos esses profissionais já iniciaram, como Prefeitura Municipal de Botucatu, todas as mobilizações. As obras que a gente tratou no primeiro bloco, de infraestrutura, a imensa maioria delas são obras de drenagem justamente para fazer essa preparação do município do ponto de vista de infraestrutura. Você comentou da Bianca, nossa secretária do Meio Ambiente, um abração para a Bianca e a toda a equipe, aquele programa Botucatu Cidade Viva, que algumas vezes a gente não consegue ainda perceber essas 3-4 mil árvores que foram plantadas, mas toda a estratégia que se tem no meio ambiente é justamente para que a gente use esse programa também como um bolsão de proteção. Nos TCRAs aí que a gente tem com a CETESB, enfim, os leitos de rio, e isso tem acontecido. A mesma coisa com o pessoal da Defesa Civil, a proximidade nossa. Estive essa semana com o capitão Leandro do Corpo de Bombeiros, organizando todos esses programas de proteção. Então,
a gente tem de um lado, Márcio, os investimentos na parte de infraestrutura urbana, para a gente tentar estar um pouco mais preparado para esse ano rigoroso que a princípio acontecerá, e também nessas mobilizações das equipes deixando de prontidão. Tem um assunto também importante, que também às vezes passa despercebido, mas é o acolhimento da assistência social, porque essas variações de temperatura acometem muito as pessoas em condição de vulnerabilidade, em condição de rua. A gente tem tido nessas madrugadas frias, né, nessas noites frias, de 40 a 50 acolhimentos no nosso espaço acolhedor, e naquela operação que a gente chama da operação de inverno, né, que ativamente as equipes da defesa civil, da assistência social e da GCM circulam Botucatu. Então também esse tipo de preparação para essas variações drásticas, né, de temperatura pro alto, né, pro calor, e pro baixo, né, pro frio, também fazem parte dessa programação, dessa preparação, dessa espera angustiante, né, desses efeitos do El Niño. Dizem que, eu comentei no primeiro bloco, as chuvas num período como esse já dizem que é um primeiro reflexo dessas mudanças climáticas, né? Ninguém previa que nós teríamos nesse início de junho uma semana chuvosa como foi semana passada, né? E provavelmente, pelo que eu vi na previsão, será a próxima semana, né? Então tudo isso já são efeitos que a gente vai colhendo e essa preparação que a gente vem fazendo. E aí de novo que eu digo que a gente não vai fugir dos enfrentamentos. Seria muito mais fácil, politicamente muito mais interessante para mim, se a visão fosse só política, de eu não fazer essas obras de drenagem e investir todo esse recurso em recap da cidade. Que hoje talvez seja um dos principais problemas que a gente tem em Botucatu, um dos principais pontos de crítica. Mas o que antecede o recap são justamente essas obras de infraestrutura. Por que você não levou pavimentação para o Pátio 8 e para o Califórnia 2? Áreas em Botucatu que não tem pavimento na história. Porque a gente está fazendo as obras, vamos dizer, enterradas, né? De água, de esgoto, de drenagem, para depois a gente tratar a questão da pavimentação. É com essa seriedade que a gente vai tratar e a gente não vai correr dos enfrentamentos. Perguntas de ouvintes, Ellen. Temos perguntas desde ontem aí, né? Então, vou começar por elas, inclusive, que elas estão aqui esperando desde ontem. Então, peraí, deixa eu pegar aqui a primeira. Deixa eu ver se ela deixou o nome, a Edilaine. Ela falou, primeiro para o prefeito, tem uma pergunta sobre o trânsito da região da Associação Atlética Ferroviária. Vi que estão refazendo aquela rua que ligava a avenida com a associação, que passa em cima da ponte, enquanto não reabre essa rua, o trânsito está todo pela rua do outro lado para entrar para a ferroviária. Essa região da ferroviária está um trânsito calamitoso. Não tem como estacionar dos dois lados e ser duas mãos a via. Não tem como passar por ali entre 18 e 19h30. É um trânsito impossível. Alguma previsão de deixar uma via só ali quando liberar a rota que estão fazendo em cima da ponte para acesso à associação? Edilene? Edilaine. Dona Edilaine, ótimo dia para a senhora. Abro pedindo perdão pelo inconveniente da obra, mas como a gente tem tratado aqui durante quase toda a entrevista, uma obra muito necessária para aquela região e para nossa cidade. Essas liberações de estacionamento, à medida que as obras forem avançando, elas vão acontecendo em caráter parcial. Quando a gente conseguir fazer a pavimentação das ruas, que eu comentei, que estava previsto para quinta-feira passada, mas por conta da chuva não foi possível, a gente já vai ganhando vagas de estacionamento nessas novas ruas, nesses arruamentos, e também avança muito rápido essa reconstituição da Vital Brasil. Então eu acredito que muito em breve esse inconveniente do estacionamento esteja resolvido e a gente começa a dar um pouco melhor, uma mobilidade um pouco melhor ali para aquela região. Mais perguntas, Ellen? Temos mais uma de ontem aqui, aproveitar também a Isabela. Ela falou ontem, na verdade, ela mandou: bom dia, sou estudante aqui da cidade de Botucatu, gostaria de fazer uma denúncia a vocês sobre a atual frota de ônibus da cidade. Acompanho que frequentemente vocês têm fácil acesso à comunicação com o prefeito, né, justamente hoje, e de fato é vergonhoso ter aqui uma empresa renomada que fornece esses serviços, como a Caio e a Irizer, o próprio Jornal da Cidade faz questão de informar, inclusive, mas que vivem estragando, estão lotados, gerando prejuízo e desconforto aos trabalhadores e estudantes. Ela gostaria de saber se é possível conseguirem de alguma forma tomar providência para que a cidade possa ter uma capacidade de melhorar o transporte público. Dona Isabela? Isabela. Ótimo dia para a senhora, obrigado pela questão. Eu anunciei aqui também, me lembro em primeira mão, em outubro do ano passado. Eu peço um pouco de paciência para a senhora, porque a gente fechou com a ANTP, que é a Agência Nacional de Transportes Públicos, um grande convênio que se encerra agora no mês de junho de 2026, onde esses especialistas estão remodelando todo o sistema de transporte de Botucatu.
Então a ideia é que eles façam uma proposição não só da sistemática de operação do transporte, mas quais linhas devem ser criadas, quais horários devem ser, vamos dizer, aumentados, que tipo de ônibus a gente usa, se é o ônibus grande, se é o mid, que é aquele médio, se é o pequeno, se é uma Kombi. Todo esse processo está sendo feito tanto para o transporte público quanto para o transporte escolar. A previsão de cronograma é que nesse mês de junho eles fechem esse trabalho e a gente comece a fazer as implantações. Eu vi uma prévia desse material, é um grupo ligado a grandes instituições de São Paulo, e eu vi uma prévia desse trabalho, fiquei muito satisfeito com o que eu vi ali naquela ocasião. Então a gente deve mudar alguns conceitos. Botucatu ainda tem aquele conceito das linhas que a gente fala diametrais, né? Ela sai de um bairro e vai a mesma linha até outro. Então, por exemplo, você sai do Maria Luísa e vem até aqui a Vila dos Lavradores numa mesma linha. Um dos conceitos que provavelmente está sendo testado e deve ser apresentado a gente é aquela mudança para o conceito radial, né? Você tem grandes terminais, grandes locais de concentração de passageiros, faz os pequenos traslados nos bairros, concentra no centro, então o que a gente chama das linhas radiais, né? Vamos chamar assim. Então devem ter essas mudanças. Eu peço um pouquinho de paciência para dona Isabela. A gente no mês de junho deve receber esse material, a gente apresenta para a sociedade quais são as mudanças e começa a implementar. Deixa eu só aproveitar esse gancho aqui para aprofundar um pouquinho mais o transporte público. Hoje a atual tarifa é R$ 3,55 para o usuário. Isso. Lá atrás, quando ainda era R$ 3,55 o todo da tarifa, a prefeitura passou a subsidiar parte desse valor. Quanto é o custo dessa tarifa hoje? Como é que está essa situação e até quando a prefeitura pretende estender isso, prefeito? Pergunta interessantíssima. Esse subsídio, André, se minha memória não estiver falhando, a gente iniciou na prefeitura em 2018. Você estava com a gente lá ainda. 2017 ainda, não primeiro ano? Eu me lembro que foi 18, foi no segundo ano do nosso prefeito Pardini, do nosso ex-prefeito Pardini, onde essa sistemática de subsídio aconteceu. Para o nosso ouvinte entender, o sistema de transporte de Botucatu, em função das quilometragens que são percorridas pelos ônibus, da quantidade de passageiros que são transportados, eles teriam um custo de tarifa ideal, que seria em torno da casa de R$7 a R$8. Eu não tenho o número preciso na cabeça, mas de R$7 a R$8. Desde 2017, a prefeitura congelou a tarifa para o usuário, como você falou, de R$ 3,55, e paga essa diferença, que é o que a gente chama de subsídio. A nossa ideia, André, até que a gente tenha um sistema de transporte remodelado, que essa sistemática de manutenção da tarifa em R$ 3,55 permaneça. Então esse ano, eu assinei esse decreto, deve ter umas 2 semanas, se eu não estou enganado, 2 ou 3 semanas. Nós fizemos a metodologia de reajuste tarifário para o sistema. Isso é uma conta matemática, né, em função de preço de combustível, mão de obra, etc. Isso dá a tarifa do sistema, como falei, entre R$7 e R$8, mas a gente mantém o subsídio de tal sorte que o usuário final, o usuário do transporte, continue pagando R$ 3,55. De novo, até que a gente tenha um sistema remodelado, um sistema que funcione efetivamente, na linha da pergunta da nossa ouvinte Isabela, a gente não tem pretensão de mudar essa sistemática. Isso significa que a tarifa permanece em R$ 3,55. Numa eventual mudança, né, vamos supor que nesse novo modelo o passageiro tem que pagar integral. Seria um salto de R$ 3,55 para praticamente R$ 8. Sim, não faria isso nunca. Enquanto eu estiver à frente da prefeitura, isso não acontecerá. Mais perguntas? O Tiago, ele gostaria de saber quando será enviado para a Câmara Municipal o projeto de lei sobre criação de vagas para a profissão de professor de educação infantil, de acordo com o Estatuto da Primeira Infância, e se está previsto concurso para isso no segundo semestre. Seu Tiago, ótimo dia para o senhor. Nós devemos mandar esse projeto de lei, se não agora no mês de junho, um projeto que está pronto. Eu preciso sentar com as nossas equipes de administração para fazer uma revisão, porque não incluem só essas vagas. Mas a gente deve mandar ao longo do mês de junho ou mais tardar no recesso do nosso legislativo, que é no mês de julho. Essa é uma sistemática interessante também para que os nossos ouvintes saibam. De forma corajosa, né? O nosso secretário de Educação tem implantado nas salas das nossas creches a figura também de um professor de educação infantil. Então nós tínhamos a configuração apenas da presença, né, da atuação dos atendentes de creche. E o professor Gilberto, né, a nossa Secretaria de Educação, vem fazendo a implantação também da presença de professores. Hoje, para vocês terem uma ideia, que é a pergunta do nosso ouvinte Tiago,
de toda a nossa rede de ensino, essa implantação só faltam 23 profissionais. Todas as outras salas da educação infantil já contam com a presença de um professor dedicado ali àqueles alunos, além da presença, lógico, dos atendentes de creche. Nossa sistemática, a gente vai, o projeto, como ele perguntou, deve ser encaminhado aí nas próximas semanas e a gente conclui a implantação e 100% das salas também terão essa presença. Algo inédito também na história da nossa cidade. O Anderson, ele já tinha perguntado numa outra ocasião a respeito de pavimentação das vielas no Monte Mor. Ele até mandou algumas imagens de referência hoje, como sugestão, né, de melhoria. Eu posso encaminhar ao prefeito depois. Então ele gostaria de saber, pedir mais uma vez a atenção para as vielas na região do Monte Mor. Seu Thiago? Isso. Não, Anderson. Perdão, seu Anderson, ótimo dia para o senhor. As vielas precisam de 2 tipos de intervenção municipal. A questão da pavimentação, que o senhor tem razão, e a questão da iluminação. Ambas as intervenções, uma delas dentro da nossa parceria público-privada, que se Deus quiser, o Loure acompanha muito de perto essa PPP de iluminação pública, acontece agora no dia 7 de julho, prevista a data do nosso grande certame, da nossa grande licitação. Qual que é o valor do contrato? Por que isso não aconteceu antes? Por conta da briga de 2 grupos econômicos que a gente tem no Brasil. Eles entraram, eles brigam entre eles em todas as concessões. Essa briga se deu no âmbito do Tribunal de Contas, o que tem um lado negativo, porque você posterga, né, o certame, posterga a licitação, mas tem um lado positivo, que agora o nosso edital dessa licitação, ele está absolutamente homologado pelo Tribunal de Contas. Então a gente leva um selo a mais de qualidade. Briga de cachorro grande. E para você ter uma ideia, nós estamos falando da iluminação pública, de um investimento no curtíssimo prazo, e eu vou explicar por quê, de quase 100 milhões de reais. De dinheiro que um terceiro está colocando no município, né, nessa parceria público-privada, de quase 100 milhões de reais. Por que 100 milhões de reais, prefeito? Porque essa parceria público-privada, ela contempla a substituição dos 28 mil pontos de iluminação que nós temos na cidade, por tecnologia moderna, de LED, etc. Ela contempla a expansão do nosso sistema, como, por exemplo, nas vielas, que foram a pergunta do seu Anderson, na continuidade da Bento Lopes, que sempre surge aqui, não acontece, né? Colocações sobre a Bento Lopes ali na região de Rubião Júnior. Estou dando só alguns exemplos. Expansão da rede, por exemplo, na nossa orla. Ela contempla a iluminação de todos os locais que a gente tem de praças, campos, quadras, campinhos de areia. Ela prevê a iluminação lucênica, acho que chama isso tecnicamente, dos prédios históricos que a gente tem em Botucatu. Então, por exemplo, a Pinacoteca, a Misericórdia Botucatuense, enfim, eu estou dando exemplos de pré. Então, e além de tudo, essa parceria público-privada contempla uma equipe dedicada de manutenção para a iluminação pública. Então, essas dúvidas que surgem, a iluminação na minha rua queimou, eu não sei se é CPFL, se é prefeitura, toda essa parceria também terá uma equipe dedicada de manutenção. É isso que explica esse investimento de quase 100 milhões. Eu não entendi, são 100 milhões, de onde vem esse dinheiro? A iniciativa privada faz esse investimento na cabeça. Qual é a iniciativa privada? Essas empresas, esses consórcios. Eles vão colocar esse dinheiro na frente. Esse investimento. E a prefeitura, durante o prazo de concessão, tem uma contraprestação. Aí você vai pagar, a gente vai pagar. Esse 100 milhões nós vamos pagando. Isso. Aí você faz a pergunta, e de onde vem esse dinheiro? Hoje, com a arrecadação que a prefeitura tem, algo em torno de R$1 milhão a gente gasta por mês com as contas de energia elétrica. Porque ela não tem um sistema eficiente de energia elétrica. Voltando à sua pergunta do meio ambiente, Márcio. Esse dinheiro que hoje eu gasto com contas de energia elétrica vai ser o dinheiro que eu vou usar na conta prestação. Então a conta fecha. A conta fecha. Eu não vou ficar devendo não, né? Morro da minha dever, cara. Não, pode ficar tranquilo. Ó, que eu já devi, hein? Eu tenho medo de dever. Pode ficar Quando você tranquilo. fala que vai fazer conta, que eu vou ter que pagar, meu filho vai pagar, minha neta vai pagar, eu fico com medo. Então não vou. E daí no vai dia sair 8, do meu bolso. Seria interessante no dia 8 eu entrar aqui no programa, se vocês quiserem me ligar, já fica aqui combinado, pra gente ver qual foi o desconto que a gente teve nessa licitação. Porque onde se dá o desconto? Onde as empresas vão brigar? Aquela que cobrar a menor parcela da prefeitura. E é tão interessante, Márcio, esses 2 grupos que brigam, eles são sócios em outros lugares. Tá? Lá em São Paulo mesmo, que é um contrato, lá é de 50 bi, essa questão de iluminação, eles são sócios. Um tem 60%, outro tem 40%. Só que eles não se entendem e em outros lugares eles vão e disputam. E quando eles disputam, é briga de cachorro grande, ninguém quer perder. E aí um fica contestando a vírgula do contrato do outro. Ah, mas você esqueceu de colocar o número na página 3. Pum,
Sim, não é, prefeito? Exatamente. E aí, a justiça, que é cega no sentido de que ela segue protocolo, segue normas, ela é obrigada a conceder, e isso vai se arrastando já há quanto tempo? Começou no Pardini esse problema já, não foi? Foi. Essa parceria público-privada eu comecei a desenvolver quando eu era secretário do Pardini em 2023. Aí nós tínhamos feito uma estratégia de colocar iluminação pública e cidades inteligentes. Em 2024 eu já tinha saído da prefeitura para concorrer às eleições. O Tribunal de Contas fez algumas recomendações para que a gente separasse os objetos. O Pardini suspendeu, ele tem um outro termo que se usa jurídico, ele retirou essa parceria público-privada. Em 2025, um dos primeiros atos que eu fiz foi retomar aí só iluminação, atendendo o requisito do Tribunal de Contas. Então nós estamos falando de uma estruturação que tem aí pelo menos 14, 15 meses. Bom, então nesse raciocínio, como tirou cidades inteligentes, eu posso acreditar que no futuro breve nós vamos ter uma licitação para cidade realmente inteligente. Porque uma cidade como Botucatu, de pessoas inteligentes, a cidade não pode ser burra. A cidade também tem que ser inteligente. Essa já tem. A gente abriu uma outra parceria público-privada de cidades inteligentes, só que eu tô fazendo não só para Botucatu, mas pro Polo Cuesta. Já tá no consórcio. Praça aí, esse negócio já tá. Ela já tá. Já é de conhecimento público isso? Sim, nós estamos na fase de estudo. A gente não chegou ainda na fase da concessão. Não saiu o edital, nada não. disso ainda. Então a modelagem econômica, financeira, etc, está sendo montada agora para se publicar um edital para cidades inteligentes. Isso leva quanto tempo? Esse ano ainda a gente publica o edital. Legal. Lembrando que você tem 4 anos, tá? Você tem que correr. Sem dúvida. Corre. 1,5 já foi. 1,5 já foi. São 6h45, nós estamos recebendo hoje ao vivo aqui na bancada do Primeiro Jornal o prefeito Fábio Leite, Ellen. Agora 6h51, voltamos com o Primeiro Jornal aqui na Prever FM, hoje recebendo ao vivo aqui na bancada do Primeiro Jornal o prefeito Fábio Leite. Mais perguntas, Ellen? A gente tem uma pergunta aqui do Matheus. Ele fala em relação à limpeza das ruas, né? Ele fala que há muito lixo para os bairros, entulho, que não adianta esperar por pessoas. A cidade precisa de um programa de varreção de ruas. Os próprios coletores de lixo, segundo ele, derrubam lixo pela cidade durante a coleta. No Jardim IP e no Itamaraty são exemplos de muito lixo pelas ruas. O nome dele? Matheus. Seu Matheus, ótimo dia pro senhor. A gente tem sofrido muito, não com a questão da coleta, mas com a questão do descarte irregular, né, de resíduos do município. Infelizmente isso é uma prática. Para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho uma equipe da desaladoria só fazendo recolha de inservíveis que são descartados de forma irregular no município. Equipe essa que podia estar fazendo algum outro serviço de infraestrutura, enfim, de zeladoria no município. Mas se o senhor tiver alguma situação, alguma rua específica que tenha algum tipo de descarte como esse, pode mandar pra gente aqui no WhatsApp que a gente pede pra equipe da zeladoria passar e fazer a recolha. Tem uma multa para isso? Se for detectado a cidade toda monitorada, se detectar, tem multa, tem, né? Tem, os descartes irregulares, né, de resíduos, Márcio, por conta das questões ambientais, podem ter essa questão da lavratura de uma multa, etc, mas são descartes, normalmente nesse varejinho, né, nesse menor, muito difícil de serem identificados, né? Porque normalmente são regiões que não tem o monitoramento, ou são volumes muito pequenos, então a pessoa para o carro ali, descarta rapidamente. É um tipo de ação que é muito difícil de ser fiscalizada. Mas sim, objetivamente, em relação ao que você colocou, sim, existe essa possibilidade. Perfeito. Ellen? Estou ouvindo as outras perguntas aqui. Perfeito, perfeito. E esse tipo de problema, né? Acaba... a zeladoria vai ter que atuar e às vezes pode estar fazendo uma outra coisa, mas infelizmente tem que atender. Eu acho que é mais conscientização da população de não fazer esse tipo de coisa, né? Exatamente. Prefeito, nós tivemos aqui esses dias a secretária de Assistência Social, Rose Pinton, falou a respeito dessa operação inverno que está sendo realizada. O prefeito já comentou isso no início. E eu estava vendo aqui a previsão do tempo para a semana que vem, que a temperatura cai ainda mais, né? Essa operação é fundamental que ela existe, né? E o número também foi surpreendente, mais ou menos 50 pessoas são atendidas diariamente. Exatamente, Márcio. Esse trabalho é um trabalho sensacional desenvolvido pela assistência social. Infelizmente a gente tem pessoas em situação de vulnerabilidade, irmãos em situação de rua e que precisam desse acolhimento. Esse é um grupo, né? Esse é um projeto da assistência que ele fica, vamos dizer, ligado o ano todo.
Então, sempre que há previsão, independente da época do ano, de uma queda de temperatura mais brusca, as equipes de assistência já fazem a mobilização para esse acolhimento ativo que a gente chama, né? Além da existência do nosso Centro Pop Vida, que é aquele centro dia que a gente tem na Paula Vieira, e o Espaço Acolhedor, que é o centro noturno que a gente tem na Paula Vieira, que são portas abertas que a gente chama, né, para fazer esse acolhimento. Quando há essa previsão de queda de temperatura, já no meio da tarde, por volta das 16 horas, as equipes já começam esse trabalho de acolhimento. Nessas noites mais frias dessas últimas semanas, como você falou, algo entre 40 e 50 pessoas sendo acolhidas de uma forma geral por esse sistema, por esse projeto que a gente tem, e isso vai continuar acontecendo. Um projeto belíssimo, como eu disse, porque além do acolhimento, e quando a pessoa é acolhida, todos os seus pertences acompanham. A gente faz isso pela assistência e pela GCM, uma Kombi, uma van. Todos os seus pertences são também organizados e levados com a pessoa. Se eventualmente ela tem um animal de estimação, normalmente essas pessoas têm cachorros, né? Esses cachorros também são levados e são acolhidos, né, no espaço acolhedor, lógico que num lugar próprio. Essas pessoas chegando lá, elas recebem banho quentinho, tem alimentação, tem troca da sua roupa, oferece-se outros itens, que são os itens coletados na nossa campanha do inverno, no nosso Aquece Botucatu. Lá é um dos locais que a gente faz essa distribuição. Então, um trabalho realmente com o ser humano, né? Eu tenho dito isso, né? A gente vê nas redes sociais, infelizmente, alguns prefeitos lidando com essa questão das pessoas em situação de rua, das pessoas em vulnerabilidade, na madrugada jogando vassoura, jogando enxada, chutando, né? Isso em Botucatu a gente não vai fazer. O ser humano vai ser tratado como ser humano. São pessoas que merecem o nosso carinho, merecem o nosso respeito. E depois do acolhimento, esse trabalho não cessa. Porque a assistência social também faz o direcionamento desses indivíduos, dessas pessoas, para os diversos programas que a gente tem. Então, se é um caso, por exemplo, de drogadição, você tem um encaminhamento, por exemplo, via SARAD. Se é um caso, por exemplo, de necessidade de reinserção no mercado de trabalho, você tem o Botucatu em Frente, você tem os treinamentos, os cursos que a gente faz. Então, além do acolhimento em si, naquela noite mais fria, você também tem esse segundo ato, né? Esse desfecho do movimento. Então, um trabalho sensacional feito pela Rose, em nome dela, quero deixar aqui meu beijo grande a toda a equipe da assistência social e o meu muito obrigado por tudo que fazem. O Caio perguntou, prefeito, se há algum projeto de construção de casas no distrito de Vitoriana. Caio, ótimo dia pro senhor. Vitoriana, o senhor tá me pegando agora de pronto. Eu acho que Vitoriana não tem nada previsto. O que a gente tem agora para esse mês de junho é o lançamento oficial do programa Minha Casa Minha Vida lá no Altos da Serra, e também a abertura do cadastro pro programa Minha Casa Minha Vida do Recreio do Avaí. Esses dois acontecem, se Deus permitir, ainda em junho. Altos da Serra, mais de 1.000 unidades, uma regularização aí de um problema histórico que começou, e a honra tem que ser dada a quem tem honra, na gestão anterior do prefeito Pardini, numa parceria estupenda com o Ministério Público, Dr. Eduardo Zacarias, para toda aquela regularização ali de uma questão imobiliária gravíssima, uma questão imobiliária ilegal que foi feita ali no passado. Então agora a Ecovita, que foi a empresa que se emparcerou para a regularização daquela situação, e a gente agora em junho deve fazer o lançamento de mais de 1.000 unidades. Esses não são faixa 1, que é aquele que a pessoa praticamente não paga, paga uma pequena parcela. Esse é faixa 2, que é aquele subsidiado, parcelas de 400 ou 500 reais, se eu não me engano. Mas o que eu comentei do Recreio do Avaí, faixa 1, que é o FAR, que a gente chama, né? 63 unidades. E a gente deve publicar também, acho que essa semana que nós estamos, eu posso confirmar para vocês, outros 2 editais de 2 áreas que a prefeitura entrou no programa Minha Casa Minha Vida, FAR, faixa 1, que é esse totalmente gratuito. Esses editais são o quê? A prefeitura publica o edital, entrando com a área, para que alguma construtora se interesse pelo projeto e a gente faça a homologação no Minha Casa Minha Vida. Mas uma pergunta aqui, um ouvinte mandou um áudio, mas ele pediu ao mesmo tempo para não se identificar, então acho melhor para não colocar o áudio dele no ar. Ele fala que muita gente reclama do atendimento no pronto-socorro, por exemplo, mas se há uma preocupação da prefeitura, do prefeito especificamente, com a saúde mental dos atendentes, dos funcionários do PS, o que é feito em relação a isso também, com a pressão também dos funcionários ali dentro.
Ele não se identificou, né? Então, um abraço ao nosso ouvinte ou à nossa ouvinte. Pronto-socorro tem sido um grande desafio nosso desde o ano passado. Temos feito investimentos extraordinários no pronto-socorro e esses investimentos vão continuar. Para vocês terem uma ideia, o tempo de atendimento no pronto-socorro adulto, que é monitorado atendimento por atendimento, ele caiu e hoje, no máximo, ele acontece em 1h30 da entrada do paciente, passando pela triagem, pelo atendimento médico. A gente tem, nesse momento, uma obra aqui no Hospital do Bairro, próximo a vocês, da construção da nossa segunda unidade de pronto atendimento. Aqui no Hospital do Bairro, uma unidade que vai atender adultos, crianças e as emergências odontológicas. Então a gente segue investindo. Em relação à saúde mental, 2 programas que a gente desenha agora, falando dos funcionários, dos servidores. Um programa com a Unesp de Botucatu. Já tive 2 reuniões com os profissionais ali da psiquiatria da nossa Unesp, o professor Pedro, o vice-diretor ali da Faculdade de Medicina, encabeçando esse projeto, para a gente tentar também, através de um convênio, organizar essa questão não só da saúde mental dos pacientes, como uma prestação de serviço da prefeitura, mas também dos profissionais que ali trabalham. A gente vive agora esse impacto da NR1, né? Não sim, só sim. Na questão do pronto-socorro, mas na prefeitura como um todo, que não deixa de ser uma grande empresa. E nas empresas privadas, né? Sim. Como é que está sendo tratado isso internamente? É exatamente por conta da NR1 que surgiu essa discussão com a Unesp, André, da questão desse convênio com a psiquiatria, para a questão da saúde mental do município, vamos chamar assim. E existe também uma instituição capitaneada pela Silvana Giandoni e um grupo de trabalho excelente. A Silvânia deve estar nos ouvindo. Um abração para você, Silvânia, e para sua família, que é da Rede Vida, né? Também tem um grande programa aí de proteção à vida. De rede de proteção à vida, isso. Também a proposição de um grande projeto com a prefeitura para a gente começar a tratar essa questão, não só do munícipe, mas também dos profissionais. Pergunta? O André estava respondendo alguns, quer trazer mais alguma? Tem a questão muito peculiar aqui de iluminação, que é a CPFL, tem uma rua atrás da UniBR ali, deve ser aluna reclamando da iluminação, mas a gente vai passar para a CPFL, a lâmpada amarela, então não é a prefeitura que cuida ainda. Embora o prefeito tenha falado da parceria público-privada que vai resolver esses problemas, esse ainda é urgente porque os alunos saem por ali e pelos vídeos que ela mandou aqui tá um breu mesmo, então a gente vai encaminhar para a CPFL. Bom, prefeito, 7h02, a gente gostaria de agradecer a sua participação ao vivo aqui, né? De 15 em 15 dias o prefeito vem aqui. Semana passada... Falhou. Foi a chuva, foi frio. E as demais perguntas que surgem, a gente encaminha para sua assessoria. Uma boa semana, prefeito, que os nossos protetores estejam presentes aqui em Botucatu nos próximos dias, se a temperatura de fato cair, né? E estaremos sempre aqui à disposição. Amém. Muito obrigado, viu, Márcio, pelo canal, pela oportunidade. Eu sempre encerro as entrevistas agradecendo e dizendo que vocês aqui, além do jornalismo, além do entretenimento, fazem uma verdadeira prestação de serviço para nossa cidade, com esse acolhimento das demandas da nossa população, com essas explicações que dão. Muito obrigado, então, Ellen, Márcio, André, Lori. Tenham todos aí uma ótima quinta-feira, um abençoado restinho de semana. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.